Vamos voltando aqui. Vamos falar agora sobre a construção da curva ICANN, que é essa parte aqui, usando o assistente do Astasoft. Certo? Mas primeiro, acho que ficou meio vago. Para que serve uma aplicação de ajuste de velocidade, que é o que é a aplicação que nós estamos usando agora, certo? Que é o SpeedFit. Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder se localizar. Primeiro da própria Delta. Ele lê e faz o acompanhamento do eixo escravo. Tá? Vamos voltar aqui de novo, só para perceber um pouquinho melhor. Ele lê e faz o acompanhamento do eixo escravo de acordo com a velocidade do eixo principal. De novo, aqui ó, certo? Volta, vem, busca. Não sei se aqui para frente ele coloca. Tá. Aqui ó, pega, volta, vem. Esse é o exemplo da Delta. Eu coloquei aqui um outro exemplo, um videozinho, uma aplicação também interessante, onde ele está fazendo uma dosagem múltipla. É só tirar o som para não ficar ruim. Olha, ele volta, ele vai enchendo os vasinhos aqui na mesma velocidade que a esteira. É uma outra aplicação para esse tipo de curva. Uma aplicação também que é interessante é essa daqui, onde a gente consegue criar um movimento estabelecendo uma suavidade na curva para diminuir o impacto do início do movimento e da parada. Veja, ó, a suavidade do se não tivesse esse tipo de aplicação, na hora que parasse com esse peso, essa régua vai ficar balançando muito. Então, assim, são basicamente essas operações, mas que, se você for avaliar, pode encontrar uso em diversas possibilidades de máquinas, entendeu? Vamos voltar aqui na nossa curva. Bom, essa linha do nosso assistente, tá? Do SpeedFit, ele aqui ele estabelece alguns parâmetros. Esses parâmetros são pré-estabelecidos aqui. Primeiro, onde a gente vai armazenar, porque na verdade, para construir esse tipo de curva, a gente precisa de uma tabela, de uma matriz que ele gera aqui, um array, onde a gente possa armazenar as posições do movimento do motor. Então ele estabelece aqui, tá, uma área dessa array que já fica disponível que já está disponível no servo, para a gente poder guardar essas informações. Aqui a gente estabelece o tamanho, o início e o tamanho. Aqui, onde ele fala de escala, é escala mesmo, né? Entre o eixo principal e o eixo escravo. Ou seja, qual é a relação que ele vai fazer? Porque o movimento do eixo principal ele é diferente da relação do eixo escravo, só que tem que haver um sincronismo para que os dois consigam fluir na mesma velocidade. Nesse parâmetro aqui, ele define qual é a forma da entrada do sinal para o eixo escravo. Ou seja, se ele vai ser um sinal do CM1, que é o pulso direção, se ele vai ser um sinal que vem pelo encoder, pela entrada do encoder. Aí tem uma série de outros parâmetros. A gente, no outro vídeo, detalhou esses parâmetros aqui. Aqui ele vai definir, que a gente vai trabalhar aqui, o P588UZ, certo? Como ele vai fazer, isso aqui é a embreagem, como ele vai fazer o engate e o desengate. Aqui no P589, qual é o tamanho pela relação, quantos pulsos ele vai ler para poder fazer esse desengate. E aqui é a resolução que a gente vai determinar para esse servo. Basicamente, são esses os parâmetros que a gente vai trabalhar nessa tabelinha aqui.
Vamos construir aqui primeiro, tá? Pra gente, vamos lançar aqui e lançar lá na outra tabela, pra gente ver se a gente chega no mesmo valor. Ó, eu acabei de entrar no assistente, tá? Não tem nada. Vou entrar de novo. Entrei no assistente, ele vem limpo. Aí ele pede para mim escolher um tipo de curva, tá? Aí eu coloco aqui, speed fit, tá? Ajuste velocidade. P581 e 82 é o tamanho, é o primeiro endereço do array, que depois a gente vai mostrar onde ele está, e a quantidade de campos que a gente vai ocupar nessa tabela. Ele coloca no exemplo que a posição inicial é 100 mesmo, e que nós vamos usar 200 endereços do array. Ele diz que eu não vou ter área de espera, que eu vou usar uma curva de aceleração de 5%, uma percentual de velocidade constante de 85%, uma área de desaceleração de 5% e uma área de stop, ele fica parado no final, de 5%. Esse 5%, aqui é definido a quantidade de endereços que ele vai usar dentro da tabela, tá? Tanto que a gente for ver, a gente construiu uma tabela de 200 posições, tá? 10, 170, 180, 190, 200. E aqui, a curva S, tá? Ela vai ter que ter o tamanho máximo do número de endereços da curva de stop. Então aqui o máximo que a gente pode colocar são 10 posições, que é o que vem aqui, senão ele dá estouro da curva. O que é destinação L? Aqui é o comprimento em PU do escravo para realizar a curva. O que é a curva? A curva é todo o movimento do escravo. Digamos que o escravo vai se mover por, que nesse caso é 200 milímetros. Então toda a tabela dos 200 milímetros é o tamanho da curva, que ele vai de 0 a 360 graus, vai entender que é uma volta, mas não tem nada a ver, é o tamanho da curva. Tanto que essa curva de 360 graus aqui que vai aparecer aqui embaixo, ela tem 20 voltas. Mas aqui, ó, o tamanho, o comprimento que o escravo vai desenvolver. Aqui ele coloca, essa aqui tá vendo? Que o eixo escravo ele vai dar 20 voltas, estava lá em cima, em algum lugar lá em cima, 20 rotações a 100 mil pulsos por volta, no total de 2 milhões de pulsos. Então é isso que a gente vai colocar lá. Aqui a gente coloca 2 milhões. Aqui ele pede para a gente colocar a relação do LED Pulse. Aqui é calculado, dizemos que estamos calculando pelo P84. O que é o P84? Ele vai calcular para a gente. O P84 é a escala, certo? Tem o P83 para o P84. Vamos supor que nesse caso a gente vai ter o eixo escravo trabalhando com 2 milhões de pulsos e o eixo principal enviando 10.400 pulsos. Então eu tenho que criar uma escala para que com 10.400 pulsos na entrada eu consiga converter para os 2 milhões de pulsos que vão ser necessários no eixo escravo. Então o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma relação para que a gente consiga cada pulso movimentar a mais de 10 mil pulsos aqui para o eixo escravo. Os 10.400 pulsos também está aqui relacionado, certo? São 52 voltas, são 52 pulsos por volta para 200 pulsos. Deixa eu ver aqui, cadê a calculadora? Sumiu. Acho que é isso, né? Deixa eu ver. 52 por 200, que são os 10.400 pulsos. Que são, porque os 200, né? Deixa eu explicar, nem expliquei a conta. A gente tem 52 pulsos por milímetro e a gente vai percorrer 200 milímetros. Por isso, tá? Dos 10.400. Ó,
52 pulsos por milímetro vezes 200 milímetros, é 1400. Não sei nem se eu falei por volta lá atrás, mas se eu falei foi por distração. E no eixo escravo, como funciona aqui? O eixo escravo, ele desenvolve 100 mil pulsos por milímetro. Não sei se eu falei por volta, mas é por milímetro. Então, a mesma relação. Desculpa, ele está 100 mil pulsos, o eixo escravo dá 100 mil pulsos por volta. Cada volta do fuso são 10 milímetros, então eu vou dividir 100 mil pulsos do eixo escravo em uma volta dividido por 10 milímetros, que é o passo do fuso. Então eu vou ter 10 mil pulsos, tá, por milímetro. Se eu multiplicar esses 10 mil pulsos pelos 200, eu chego nos 2 milhões de pulsos. Ou também, já que eu sabia que eu tinha que dar 20 voltas, que são 100 mil pulsos, tá, por 20 voltas por 100 mil pulsos, ia dar os mesmos 2 milhões. Vou voltar aqui, porque a gente vai falando, às vezes fala as coisas e não percebe exatamente a maneira como foi feita a colocação. Então tá, a gente colocou aqui o comprimento total. Aqui eu tenho que colocar unidade em milímetro, ou seja, em 1 milímetro, quantos pulsos o eixo escravo vai necessitar. A gente já tinha visto, acabei de ver agora na conta, que eram 10 mil pulsos, certo? E o eixo mestre? O eixo mestre é aquele número de pulsos que é fornecido do encoder. Aqui, ó. E, na verdade, a gente não tem um eixo mestre, a gente só tem a referência do sinal, tá? A gente não precisa de um eixo mestre. Podia ser um motor comum, um motor de indução normal, controlado por um inversor de frequência, mas que tivesse um encoder na ponta, certo? Então, quem seria o nosso eixo mestre? A referência desse eixo mestre seria um encoder que está ligado no motor. Aqui, ó, são 52 pulsos por milímetro. Então, o que a gente coloca aqui? Aqui. 52. Uma vez feito isso, a gente pede para ele calcular. Ele vai ter que desenhar a curva e acertar o parâmetro aqui. Ah, beleza. Mas assim, tem uma diferença aqui. Se a gente sabe que o P584, tá, tinha a escala, e a escala, aqui o número de pulsos do escravo são 10.400 pulsos para 1, ou seja, quando eu tiver 10.400 pulsos do eixo mestre fornecidos, eu vou ter que completar a curva ECAN, por isso que é para 1. Por que veio 11.555? Porque aqui ele considera a área útil da curva. Eu vou só modificar aqui para a gente dar uma olhada. Se eu colocasse aqui, por exemplo, que a curva de aceleração tem 0,5%, que dá um endereço. A curva de desaceleração tem 0,5%. E que a área útil da curva tem 99%, ou seja, 190 endereços. E que eu não tenho curva S, ou seja, eu não tenho suavização, vai chegar o mais próximo possível, tá, do 10.400 pulso aqui no P584. Quer ver? Vamos ver aqui. Tá vendo? 10.452. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com 99%, tá, de área útil. Entendeu? Porque a gente está perdendo meio aqui e meio aqui. Esse meio aqui e meio aqui, na verdade, a gente está trabalhando com 99,5%. Deixa eu ver aqui. Ó. Se a gente pegar 10.400 pulsos dividido por ponto 995, acho que é essa a conta, 10.452, tá vendo? Agora, como que a gente estava trabalhando antes? Eu estava trabalhando com 5% aqui, 85 aqui, 5% aqui e 5% aqui, com 10 endereços para a curva S. Então, qual que, na verdade, como a gente calcula
qual o percentual útil dessa curva? Simples. O percentual útil dessa curva é 85 mais 5 da área de stop, mais, como a aceleração e desaceleração é uma curva de subida e descida, então a gente conta um deles só, entendeu? Que é a metade, o ponto médio entre os dois, que é mais 5. É esse mesmo? Deixa eu ver. 85, né? Mais 2,5, né? Deixa eu ver. 10.400 dividido por ponto 9. Não, é 90% de área útil, tá? Ele está considerando aqui, tá? Ele está desconsiderando essa área e está considerando a área aqui das curvas. Você divide por ponto 9, a gente vai ter os 10.400 dividido por ponto 9. Os 11.555. Aqui é 0.09, eu acho. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui para ver. 11.155. Tá. Para a gente entender mais ou menos isso daqui. Aqui, essa curva, aqui é a curva da aceleração. Certo? Aqui é a curva da desaceleração. E aqui é a curva da progressão dos pontos, ou seja, do movimento do eixo escravo. Ele sai de 0 até 2 milhões de PU. Uma vez definida essa tabela, da maneira como a gente colocou aqui, a gente faz download, e depois a gente grava a tabela. Para a gente verificar que a tabela foi gravada, a gente pode vir aqui no modo capture e compare e verificar aqui os endereços, tá? da array, tá? Que é da matriz disponível no Surf. Tá limpa, não tem nada, certo? Então a gente vem aqui e faz uma leitura. Lê do Surf. Leu. Ele muda a cor aqui. Do endereço 100, do endereço 100 até o endereço 300, que são 200 posições. Certo? Esse endereço aqui eu acho que sem querer eu copiei de algum lugar. Vamos ver aqui, vamos fazer a leitura de novo. Deve ser de alguma outra aplicação que ficou mantido esse endereço. Depois a gente verifica. De qualquer maneira, o que eu queria mostrar é o endereço a partir do eixo o endereço que a gente tem a partir do 0. A partir do 100 o endereço 0. Aqui. Eu acho que eu sei. Esse endereço 0 aqui é a origem da captura. Tá? Que a gente vai usar o captura um modo de captura e ele monta a tabela no primeiro endereço do eixo. Então, como a gente já tinha usado esse eixo para fazer um processo de captura, ele salvou a leitura que ele havia feito. Tá? Quando a gente for ver os comandos PR, a gente vai voltar e falar disso daqui, para não ficar dúvida. Uma vez feito isso, o que nós temos que fazer?
A gente pré-estabeleceu lá, deu 11.555 pulsos. Depois eu vou, no comecinho do outro vídeo eu vou voltar aqui de novo para deixar mais claro. Ele pede para que a gente construa os, os parâmetros, para que a gente grave os parâmetros das posições no modo PR, ou seja, a gente teria que entrar nesse assistente aqui. Daqui a pouco então a gente continua.